tá, pessoal. A gente acabou de ver agora como é que a gente cria um processo, tanto pessoal quanto pela área. Mas tudo bem, ele chegou lá na SGP. Mas como é que eu trato um processo? Como é que eu trabalho nesse processo? É o próximo tópico aqui. Então, primeiro, como é que eu vejo os processos que eu preciso tratar? Essencialmente, como se fosse o balcão da área. No sistema tem esse painel aqui que é o pendentes para minhas áreas. Aqui vai mostrar, por área, quais processos chegaram na minha área, mas até agora ninguém está trabalhando. Então, são processos que eu posso trabalhar. Tá? Olha, como eu falei, já estava um pouquinho lento. Então tá, esses processos aqui são os que estão na minha área. Eu posso listar todos que estão em qualquer área que eu participo, ou por área. No caso, o meu usuário, que eu estou usando aqui, é o Renan. Ele só está na SGP. Então, são os processos que estão pendentes de análise na SGP. Tá? Eu só pediria para, durante o treinamento, o pessoal não acessar o sistema. É que facilita um pouquinho o entendimento e eu acho que ele está sobrecarregado. Não, é só não usar. Só. Se continuar muito lento, a gente vai fazer uma troca. A gente precisou fazer essa troca de manhã, tá? Com a turma de manhã. A gente começou a usar o ambiente de treinamento de TRT-12, tá? Mas, por enquanto ainda. Então tá. Esses aqui são os pendentes para minhas áreas, aqueles que eu posso pegar para trabalhar. Mas eu também posso ver aqueles que eu estou trabalhando, que é esse estou tratando, ou que meus colegas estão trabalhando. Isso é importante, por exemplo, para alguém estar de férias. A pessoa entrou de férias, mas precisa ser feita alguma coisa naquele processo e o processo está com ele. Consigo acessar daqui. Não preciso na gaveta do cara. Então tá. Então vamos assumir um processo. Vamos trabalhar num processo. Então eu tenho aqui os processos que estão na minha área. Eu vou assumir um deles. Esse primeiro aqui. 226-2015. Tá. Pronto, eu assumi aquele. Ó, agora, no estou tratando, que são aqueles que estão comigo, ele aparece. Então ele deixa de aparecer no pendentes para minhas áreas e passa a estar na minha mesa. É como se fosse o balcão da área e a minha mesa. Agora está na minha mesa. Tá? E quando ele está na minha mesa, eu posso trabalhar nele. Tem uma série de coisas que eu posso fazer. Por exemplo, tem aqui a ficha do processo. Lembra que não tinha esses botões antes? Que antes eu só tinha criado o processo, estava visualizando, o processo não estava comigo, então não aparece isso. Quando eu assumo o processo, agora eu posso trabalhar nele. Eu posso, por exemplo, mudar as informações. Eu posso incluir palavras-chave, vincular outros processos. Essencialmente, todas as informações da capa eu posso alterar. O que mais que eu posso fazer? Participantes. Lembram? Os interessados do processo. Eu posso incluir interessados, eu posso excluir interessados no processo. Vamos fazer um exemplo aqui. Estou como Renan, vou colocar o Nelson. Pronto, agora o Nelson também é o interessado no processo. Esse fato de ser interessado ele tem uma série de implicações. Né? Tem o próprio fato de ser um interessado, mas no sistema tem, depois eu vou mostrar com detalhes isso, mas tem níveis de sigilo dos documentos. Tem um nível de sigilo, por exemplo, que aquele documento não é acessível para qualquer pessoa que tem acesso para o AD, mas é acessível para os participantes do processo. Então, esse cadastro é que importa. Então tá, eu posso adicionar o participante ou eu posso excluir o participante. Vamos excluir. Eu tenho que botar uma justificativa, eu já vou mostrar por quê. Ok, vou excluir. E ele pede uma assinatura. Vai ficar mais claro daqui a pouco por quê.
Pronto, Nelson não consta mais como participante desse processo. Mas, além disso, aconteceu mais alguma coisa com o processo. Foi incluído esse documento aqui, ó, certidão de exclusão de participante. Ou seja, não é só excluir o participante. Então, você exclui o participante e gera uma evidência de que você excluiu o participante. É assinado por você. Deixa eu mostrar o conteúdo. Porque, como eu falei, isso tem implicações. Aquela pessoa não vai mais ter acesso a documentos com aquele nível de sigilo. E por aí vai. Então tá, então ele gera essa certidão aqui, ó. Certifico que o participante Nelson da Silva excluí por causa disso. Tá certo? E tem mais uma coisa interessante. Teve uma vez lá no TRT-12 que a gente precisou incluir perto de 2.000 participantes no processo. Então imagina aqui, né, adicionar um participante atrás do outro. É um certo trabalho. Então existe essa funcionalidade aqui. Ela é pouco usada, mas quando usa ela faz uma diferença grande. Que é esse incluir participantes do arquivo. Essencialmente, você seleciona o arquivo com a lista dos participantes. Se eu tiver os 2.000 participantes no arquivo, seleciono o arquivo e mando incluir participantes do arquivo. Pronto. Aparecem os 2.000 participantes no processo. Claro que não ia ser tão fácil, né? Assim, tem um detalhe. O arquivo ele tem que estar num formato. Tem que ser matrícula, vírgula, o nome da pessoa, um por linha. Mas isso é só um detalhe e a gente vai mandar esse formato para o tribunal. Então, quando vocês precisarem, vocês vão saber exatamente qual é o formato que o sistema espera, mas é simples assim. É só matrícula, vírgula, o nome. Tá certo? Então tá, o que mais que eu posso fazer com o processo? Documentos. Lembra que antes eu só conseguia ver os documentos. Agora aparece um monte de coisa. Posso criar um documento. Vamos criar um documento. Então eu boto o título do documento, sei lá, exemplo. O conteúdo do documento. E aqui tem uma funcionalidade interessante, que é o fato de que eu posso usar uma certa formatação mais simples, tipo negrito. Posso fazer esse tipo de coisa. Mas vocês também podem trabalhar no Word. Tem gente que gosta de uma formatação mais caprichada e tal. Dá para fazer no Word e colar aqui. Eu soube que tem sistemas que não funcionam muito bem, mas nesse aqui funciona. Tá? Dá para colar do Word. Tá? Que mais? Tá certo. Outro detalhe. Incluir documento, eu posso incluir também como PDF. Eu posso tanto editar aqui o conteúdo do documento, gerar aqui na hora, ou incluir um PDF que já existe. Tem um detalhe. Não é qualquer PDF. É um PDF-A. Tá? O que é um PDF-A? Então, tem o PDF. PDF-A é um tipo de PDF que ele é pensado para o longo prazo. A ideia é que tu consiga ler um arquivo PDF-A daqui a 100 anos. Por que isso é importante? Vocês devem, não sei, alguns de vocês talvez tenham lembrado, tenham conhecido do WordStar. O WordStar era tipo um Word antigo. Tentem ler agora um documento do WordStar. Meio complicado. Isso aconteceu para vários editores de texto. Então foi criado esse padrão, PDF-A. Isso é um padrão internacional, tem um consórcio de empresa por trás. Então tem uma certa garantia de que um documento no formato PDF-A vai dar para ler daqui a 100 anos. Por isso que o sistema só aceita PDF-A. Tá certo? Então tá, primeiro vamos criar um documento aqui normal. Pelo editor. Vou salvar, ele vai pedir a senha para comprovar a autoria. O nome do documento era exemplo, né? Tá aqui, documento exemplo. É interessante que tem esses iconezinhos aqui. Esses ícones, eles dão pista do que é aquele documento, tá? Então vocês vão ver que quando o documento está sigiloso, muda o ícone. Nesse caso aqui é um ícone PDF com esse medalhão quer dizer que está assinado. Tá? Com o tempo vocês vão pegando esses detalhes. Mas então tá. Eu também posso incluir, como eu falei, um documento PDF-A. Tá? Então vamos incluir um documento PDF-A. Eu já trouxe um. Portaria PDF-A. Essa portaria é a portaria que regulamenta o PROAD lá no tribunal. Vamos incluir também, como autor do documento, só para ter que assinar. Opa. Exemplo 2. Uma coisa. Foi.
Então tá, criou o documento com base num PDF. Vou dar uma olhada no documento. Ó, como eu falei, é um PDF que era a portaria lá do tribunal. Tá certo. Tem só mais um detalhe interessante, que quando você cria o documento, você já pode escolher o nível de sigilo com que ele vai ser criado. Eu vou explicar depois esses níveis de sigilo, mas o interessante é o seguinte: se você criar o documento como sigiloso, ele já nasce sigiloso. Então, em nenhum momento deu para ver o conteúdo do documento. Então, você já configura isso aqui, nessa hora. O que mais? Vamos para o definir acesso. Lembra que eu falei? Eu posso mudar o nível de sigilo do documento. Como é que funciona isso? Eu clico nesse definir acesso, aqui ele lista os documentos. E qual é o acesso que eles têm hoje? Olha, todos eles estão com acesso livre. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa com acesso ao PROAD consegue acessar o documento. Tá? Mas existem outros níveis. Tem o restrito e em processo decisório. Depois do livre, vem o restrito. Restrito, como é que é? O processo, o documento, ele pode ser acessado tanto por pessoas da área em que está o processo está aqui, eu consigo acessar, tá? Quanto pelos participantes do processo. Então, esses dois grupos conseguem acessar o conteúdo daquele documento. O resto, não. Mas mais restrito que isso, existe um nível, que é esse em processo decisório. Como é que funciona esse? Esse só quem está na área consegue acessar o conteúdo do documento. Nem os participantes conseguem acessar o conteúdo do documento. Isso foi criado por quê? Porque na época acontecia de as pessoas às vezes entrarem com um recurso antes mesmo de sair uma decisão. Então, a pessoa via lá um parecer e já entrava com recurso. Então, assim, a gente consegue usar esse em processo decisório, porque daí mesmo os participantes do processo não conseguem ver o que está acontecendo, daí quando for o caso, a gente abre o acesso para os documentos, quando já tem uma decisão, por aí vai. Por isso que foi criado. Ok, vamos modificar de um deles aqui. O exemplo 2, que foi aquele documento que eu criei, ele está livre, vou botar aqui restrito. Como é que ficou? Como eu falei, esses ícones dão uma pistinha, isso aqui quer dizer restrito. Está meio difícil de ver, né? Melhorou? Tá. O que mais? Exclusão de documento. A gente já viu como ver documento, como adicionar documento, mas como é que eu excluo um documento? Vamos excluir esse aqui. É só clicar aqui do lado, no excluir. E, de novo, ele vai perguntar por quê. Tá? Então, eu vou ter que assinar. Ok. Pronto. Aquele documento ele sumiu. Lembra que ele era o documento 7, né? Então tá. Ó, exclusão do documento 7. Ele gera uma certidão, assim como quando eu excluí um participante, ele gerou uma evidência de que, olha, eu excluí o participante, está assinado por mim, está aqui o motivo. Quando eu excluo um documento, não é só excluir. Tem que dizer o porquê, e isso gera uma certidão assinada por mim, dizendo o porquê. Deixa eu mostrar a certidão. Ó, certifica que o documento 7 foi excluído do processo pelo motivo, algum motivo. Tá? Um detalhe importante. Essa exclusão, o que aconteceu com o documento? Sumiu? Ele não existe mais? Não. A gente chama isso de exclusão lógica. Assim, você não consegue mais acessar o documento pelo sistema, mas ele está lá. Então, assim, para fins de auditoria, se por algum motivo precisar acessar aquele documento que foi removido, tem como chegar nele. Tá? Mas não pelo sistema. Vai ter que ligar para a TI. Tá? Outro ponto interessante aqui é esse número. Está vendo o número do documento? Número 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é legal para quê? Quando você vai criar um novo documento e quer referenciar um documento que já existe, de um processo que já existe, vocês podem confiar que esse número aqui não muda. Então, você pode dizer, documento número tal, página tal, do processo tal. Esse número não muda. Inclusive, quando eu excluir o documento, perceba que o novo documento que foi criado é o 9. O 7 ainda está lá. O número 7 está reservado para aquele documento. Certo? Então, você pode referenciar por aí.
Outro ponto interessante, que eu já devia até ter mostrado antes, que é esse aqui, ó, ver todo o processo. Aqui. O que é isso? A gente está mostrando o processo no PROAD, né? As abinhas e tal. Mas se eu quiser imprimir o processo todo, como é que eu faço? Então ele tem essa funcionalidade que ele gera um PDF com todo o processo. Tem a capa, as informações da capa, daquela abinha, ficha do processo. Vem para cá. O histórico de eventos, tudo que aconteceu com o processo. Aqui. Os documentos do processo. Vem um atrás do outro. E por fim, as observações, que é um campo que dá para preencher lá na ficha do processo. Aqui. Então, se precisar imprimir, dá para clicar naquele botão ali, o ver todo o processo. Tá? E esse botão ele está disponível para qualquer um que tenha acesso ao processo. Não precisa nem ser só aquelas pessoas em que o processo está na área. Então, está em outra área, eu quero imprimir aquele processo, eu tenho como. Só não vai aparecer os documentos sigilosos. Tá? Beleza. Tá. Visualização. Isso aqui é mais um detalhe, tá? Olha, vocês estão vendo aqui que ele está organizado do menor para o maior. Eu tenho umas facilidades, porque tinha áreas que pediam isso, assim, eu quero ver do maior para o menor, esse tipo de coisa, dá para modificar no sistema. Por exemplo aqui, do maior para o menor. Pronto, é só clicar nessa setinha aqui de A a Z e ele muda. O que mais? Para facilitar a visualização, também tem o conceito de volumes. Eu consigo organizar os documentos de um processo em volumes. Então, às vezes, facilita. É um processo que tem muito documento, isso ajuda. Então vamos lá, vamos criar um volume. Como é que eu fiz? Primeiro eu cliquei no cadeadinho, ele abriu para edição, para criação de volumes. Clico aqui e formo o nome do volume. Volume 1. Ok, está aqui o volume. E eu consigo arrastar documentos para esse volume. Pronto. Então tu consegue organizar o processo em volumes. Tá? Próximo exercício, será que já dá? Tá, só mais uma para a gente fazer um exercício. Isso são assim as funcionalidades mais básicas do sistema quando você está tratando um processo. Tá? Agora vamos começar a ver um pouquinho mais avançadas. Começa aqui, encaminhar para outra área. Então tá, em algum momento, em geral, eu tenho que encaminhar o processo para outra área. Ele está na minha área, eu estou tratando esse processo, vou encaminhar para outra área. Então é aqui que se vai. Encaminhar para outra área. Então eu boto a área. Nesse caso, vamos ver, esse processo está onde? Está na SGP. Aqui, ó. SGP. Tá? Vou encaminhar para onde? Eu vou encaminhar para a coordenadoria de compras. Então eu venho aqui, encaminhar para outra área. Para onde? Para compras. E daí ele já busca para mim as áreas que batem com aquela palavra que eu escrevi. Coordenadoria de compras. Beleza. Algum motivo? Pode dizer o porquê que você está encaminhando, para tomar providência, alguma coisa assim. E tem essa funcionalidade aqui que é o post-it. Isso aqui foi fácil de a gente desenvolver, mas a gente ficou impressionado assim com o retorno. O pessoal gostou muito desse post-it, porque o pessoal está acostumado a botar post-it nos processos. Então essa funcionalidade aqui, vocês vão ver, quando você bota um post-it, quando a outra pessoa recebe, aparece um amarelão assim, o post-it. E o legal é que só aparece para a área que recebe. Então, se a área reencaminhar o processo, o post-it desaparece. Ninguém de fora vê o post-it. É só a área que recebeu. Então, vocês podem ter uma conversa, tem mais liberdade para essa conversa entre as áreas. Tá? Então, vou botar aqui um post-it. Tudo sempre muito urgente, né? Muito urgente. Beleza. Mais um detalhe aqui, ó. Quando eu encaminhar para outra área, eu posso notificar a área por e-mail. Se for interessante para vocês, é só vir aqui, notificar por e-mail, sim. E daí a outra área, além de receber o processo pelo PROAD, vai receber um e-mail dizendo, olha, o processo chegou. Tá? Então tá. Caminhando. Opa, não sei o que eu fiz aqui. Tá de novo. Diga.
Ah, talvez seja alguns processos. Vamos caminhar? Aqui, post-it. Caminhar. Qual é o processo? 226, 2015, né? Pronto, feito. Então, como eu falei, na aba Histórico de Eventos, aparece tudo o que acontece com o processo, correto? Então, aqui, ó, caminhamento de SGP para coordenadoria de compras, que foi o que eu acabei de fazer, feito pelo Renan. Eu estou como usuário Renan aqui. Tá? Então, vamos ver como é que isso aparece lá na outra área. Como é que aparece o post-it, esse tipo de coisa. Como é que o processo chega lá. Tá? Agora eu vou virar no sistema, como eu falei, isso aqui é um ambiente de treinamento, eu posso virar quem eu quiser aqui. Então, eu vou virar alguém daquela área. Pronto, agora eu sou a Ana Silvia. Tá, vamos ver o que está pendente para compras. Os processos que chegaram lá. Então, cadê o processo que eu acabei de criar e encaminhar para cá? Já tem um monte de processo aqui, né? Mas vamos achar aquele, está difícil de achar, está difícil de achar. Opa! Pronto. Post-it faz diferença. Entendeu? Esse amarelinho aqui é o post-it. Só que tem que usar com parcimônia, porque se tudo tiver amarelinho, tudo for urgente, nada é urgente, né? Então, mas tem essa funcionalidade. Então tá, pessoal, eu estava vendo aqui, ó, a gente já tem o que precisa para o próximo exercício. Como é que é o próximo exercício? Esse aqui é um pouquinho mais difícil que o anterior, tá? Eles vão ficando mais difíceis a cada exercício. Esse aqui como é que é? A ideia é que vocês assumam um processo. Então vocês criaram antes processo. Tem processo lá na SGP esperando por vocês. A gente cadastrou todos vocês na SGP, tá? Então tem processo lá na SGP esperando alguém trabalhar com o processo. Então a ideia é o quê? Vocês assumem o processo, vão incluir um parecer, um documento do tipo parecer, assinar esse documento e encaminhar o processo para outra área. Tá certo? Pode parar a filmagem.